E o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali, esteve em Erechim a convite da Graham Investimentos para palestrar sobre o cenário econômico e as perspectivas para 2023. O evento ocorreu nas dependências da ACIE Erechim e reuniu diversos empresários e investidores. Acompanhe. Aconteceu nesta manhã no Polo de Cultura da ACIE a palestra Cenário Econômico e Perspectivas para 2023, com o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali. O evento reuniu empresários, investidores, convidados e levou o público a uma profunda reflexão sobre o cenário econômico do país. O gestor da Graham Investimentos falou da importância deste evento e citou um momento econômico de muita análise e boas oportunidades. Danilo, hoje é um momento importante para a Graham e também para todos os associados, os investidores que colocam o seu dinheiro ali pensando numa boa rentabilidade. Caio Megali vem mostrando todos os cenários e oportunidades. O Caio Megali é super gabaritado, né? Trabalhou no Ministério da Economia, é um economista super respeitado, economista-chefe da XP, foi secretário também da Fazenda no município de São Paulo, né? Eu acho que vem para somar, trazer uma pessoa desse nível para Erechim. Eu acredito que é algo histórico para a nossa empresa e para a cidade. Esse evento que está acontecendo hoje em Erechim também já aconteceu em Passo Fundo. É um marco para que a gente tenha uma oportunidade de analisar melhor o cenário, visto que vivemos um período de economia bastante instável, bastante insegurança? Com certeza. Um profissional desse gabarito traz informação, traz conhecimento e a XP está valorizando cada vez mais, através do nosso escritório, o interior também. Então a ideia não é ficar só nos grandes centros, tem pessoas sensacionais no interior também, grandes profissionais por aqui, e foi por isso que eles abriram esse espaço para nós trazer o Caio. Em entrevista para a nossa equipe, Caio falou do Brasil, da inflação, da economia brasileira e reflexos de outros países. Caio, em primeiro lugar, é um prazer te receber aqui em Erechim e no microfone da TV Erechim também. Eu gostaria de saber, e eu acho que todos os telespectadores também estão um pouco aflitos com toda essa situação econômica que o país enfrenta, e qual é o efeito colateral da economia neste momento dos negócios? Olha, primeiro um prazer estar aqui em Erechim, prazer estar aqui falando com vocês. É um cenário ainda desafiador do ponto de vista internacional, mas é um cenário que vai ficando melhor para o Brasil. O mundo está parando de subir taxas de juros, a China continua crescendo num ritmo muito bom, o que beneficia o nosso agronegócio, particularmente importante aqui para a região. E os nossos desafios nesse ambiente passam a ser internos, equilibrar as contas públicas, trazer a inflação para baixo e criar condições para que ao longo do tempo o Banco Central possa cortar a taxa de juros. O que influencia no mercado essa elevada dos juros também em outros países, aqui no mercado interno? Quando os juros sobem nos Estados Unidos, os investimentos vão todos para lá. Isso nos afeta, né? E foi o que aconteceu ao longo de todos esses últimos meses. Os juros subiram, as bolsas caíram e o mercado ficou muito incerto. Só que a alta de juros tinha um objetivo, que é trazer a inflação para baixo. Isso começou a acontecer. Então, com a inflação lá fora caindo, a minha impressão é que os juros param de subir, começam a cair e isso vai nos beneficiar. As regras fiscais e com esse limitador no teto de gastos, vai ter uma medida positiva no país? Isso vai ser bom para todos nós? É muito importante reequilibrar as contas públicas. O Brasil é um país que gastou muito ao longo do tempo, gastou muito nos últimos anos, não com relação à pandemia. A pandemia era importante, mas outras despesas que foram além da pandemia. Então esse arcabouço fiscal ele vem para tentar trazer previsibilidade. Mas ainda tem que ser passado no Congresso. O Congresso quer apertar alguns parafusos que eu concordo ainda estão um pouco soltos, mas a minha impressão é que se nós limitarmos o crescimento das despesas públicas e darmos previsibilidade para a economia, isso vai ser bom para todo mundo. Crescimento baixo do PIB, ou como é que fica a economia esse ano? O que a gente pode esperar aí nesse sentido? Esse ano ainda é um ano de freio de arrumação, no mundo inteiro e aqui no Brasil também. A gente está vendo a economia ainda bem, o primeiro trimestre vai ser um trimestre forte de crescimento, muito puxado pelo agronegócio, mas ao longo do tempo a gente vai ver a demanda acomodar, o consumo acomodar, para reequilibrar ainda efeitos da pandemia. A nossa impressão é que se isso acontecer e criar espaço para reestimular a economia ao longo do tempo, nós vamos ter uma retomada mais no ano que vem
e esse ajuste de fato fique circunscrito a esse ano. Questionado sobre os países da Rússia, China estão incentivando outros países a negociarem com a sua moeda própria, deixando o dólar de lado, como o palestrante analisa? Esse tema é um tema importante porque o dólar é uma moeda de referência no mundo inteiro, né? Quando você faz negociação direto com a moeda do país local, facilita, né? Você vai direto entre as duas moedas. Agora, as empresas precisam da referência do dólar. Então, eu não sei se as empresas vão topar, eu não sei se as empresas chinesas vão topar receber reais, eu não sei se as empresas brasileiras vão topar receber yuan. Talvez elas queiram receber dólar, até porque o mercado financeiro do dólar ele é mais profundo. Então, é mais fácil a empresa fazer o seu hedge, fazer o seu planejamento financeiro em dólar do que na moeda do outro país. O que é mais interessante no momento? Investir em ações, investir no setor do agro, renda fixa, enfim. Qual é a orientação para o telespectador? Olha, o Brasil está no momento de juro alto, então a renda fixa ainda é muito atrativa. Papéis indexados ainda à inflação, títulos do governo ou de empresas que pagam IPCA mais uma certa taxa de juros também são importantes porque protegem contra uma aceleração da inflação. Agora, a Bolsa caiu muito nos últimos anos, tem ações, empresas que estão a um preço muito atraentes também. Então, se você tiver resiliência e estômago para a volatilidade, pode ser um bom investimento no médio prazo. Obrigada por nos conceder essa entrevista e que você volte mais vezes em Erechim, porque somos sedentos de conhecimento e de crescimento pessoal. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. A Graha Investimentos Erechim agradece aos participantes deste evento e principalmente ao palestrante Caio Megali, que tornou a gelada manhã de sexta-feira aquecida pelo conhecimento.